Olá, pessoal! Estamos começando mais um Clique Saúde. Silenciosa, comum e extremamente perigosa. A hipertensão arterial atinge cerca de 1 em cada 4 brasileiros adultos e é um dos principais fatores de risco para infarto, AVC e doenças renais. O problema é que, na maioria das vezes, ela não dá sinais. Mas um ponto importante tem chamado a atenção da comunidade médica. O conceito clássico do 12/8 vem sendo revisto. Hoje, já se sabe que níveis a partir do 13/8 podem representar risco aumentado para doenças cardiovasculares, o que reforça uma mudança de olhar. Sair do modelo reativo para uma abordagem mais preventiva. Além disso, o tratamento também evolui com novas estratégias terapêuticas e tecnologias que ampliam o controle da doença. Para entender o que realmente mudou, quando se preocupar e como controlar a pressão de forma eficaz, conversamos agora com a cardiologista doutora Rayane Dantas. Muito bem-vinda, trazê-la aqui para um tema tão relevante, tão importante na rotina do mundo inteiro, né? Não é só dos brasileiros. Doutora, o que é de fato a hipertensão arterial? Primeiramente, muito obrigada pelo convite, é uma honra, é um prazer estar aqui conversando sobre esse tema tão importante, né, relevante e prevalente na população, não só brasileira, como do mundo inteiro, como você já falou. A hipertensão, ela é uma doença crônica, né? Muitas vezes muitas vezes assintomática, e ela leva anos ali para se instalar. E ela tem causas multifatoriais, então ela é uma doença com classificação de uma pressão arterial medida a partir ou igual, né? Igual ou maior que 140/90 de maneira sustentada. Os valores de hipertensão ainda são, popularmente, 14/9. E ela pode envolver mecanismos vasculares, cardiocirculatórios, neurohormonais, renais, até também ter relação com outras causas, como, por exemplo, quadros de transtorno de ansiedade, depressão, outras doenças também que podem levar à hipertensão secundária também. Então, a doença da hipertensão é algo que envolve diversos fatores ali do nosso organismo. Então, a gente tem uma hiperativação do sistema simpático, que é o que libera adrenalina, né, que eleva ali a força de contração da velocidade das nossas artérias. A gente tem redução do óxido nítrico, que é uma substância que leva à dilatação dos vasos, então ocorre essa redução. A gente pode ter também alterações no eixo renina, angiotensina, aldosterona, que elas regulam retenção de água, de sódio, então é muito complexo. Às vezes os pacientes perguntam por que eu estou hipertenso, mas assim, olha o tanto de coisa que é envolvida na hipertensão. E alguns pacientes têm algum distúrbio em alguma das vias, em mais de uma via, então depende muito, né, dos outros fatores de risco. Para poder entender qual que é a fisiopatologia ali que está envolvendo no caso daquele indivíduo, mas em geral é isso que é a hipertensão. Doutora, por que ela é considerada uma doença silenciosa? Porque a hipertensão, ela vem se instalar depois de anos de agressão vascular, inflamação sistêmica, e é como se fosse um mecanismo compensatório do corpo. Então, aquele corpo está sofrendo aquele estresse oxidativo ali por um determinado tempo, podendo ser esse estresse levado a, como a gente falou, a uma alimentação irregular, a um tabagismo, a um transtorno, né, neuropsiquiátrico não controlado, a um sedentarismo, e isso a longo prazo vai levando a um desgaste vascular e de todas essas vias que eu comentei anteriormente, né, do sistema renina, angiotensina, aldosterona, do sistema simpático, até que em um momento o nosso corpo ele começa a aumentar a velocidade ali do fluxo sanguíneo. Então, tanto o bombeamento do coração, ele é como se fosse ficar um pouco sobrecarregado, vamos dizer assim, e é quando aquele mecanismo compensatório ali, que por muito tempo o corpo consegue se adaptar, ele
ele começa a não conseguir se adaptar da mesma forma que antes. Então, assim, quando a gente trata, né, a hipertensão no início, a gente consegue melhorar todos esses mecanismos agressores que não levam ainda o corpo a extravasar, vamos dizer assim, para gerar uma hipertensão, e às vezes a gente consegue frear esse processo ainda no início. Então, naquele caso daquela pessoa que passa durante todos esses anos, né, com esses mecanismos desregulados, e não trata, em algum momento aquela pressão não vai conseguir, o corpo não vai conseguir estabilizar da maneira que fazia antes, e aí a pressão começa a subir. O que acontece no organismo quando a pressão está elevada de forma contínua? A pressão elevada de forma contínua, ela eleva os marcadores inflamatórios dentro da própria circulação sanguínea, então a gente tem liberação de diversos marcadores inflamatórios. Pode gerar lesões endoteliais, que significa o quê? O endotélio é o revestimento interno das artérias, dos vasos sanguíneos. Então, o sangue passando numa velocidade alta, que seria, né, entre outras palavras, uma hipertensão que pode levar, vai gerando ali microtraumas dentro da circulação também. Isso pode, a longo prazo, pode predispor a eventos trombóticos, placa de gordura, processo inflamatório, aterosclerose, né, que é o que leva a infarto, AVC a longo prazo. Além disso, a hipertensão a longo prazo, o coração, ele é um músculo, né? Então eu gosto de falar assim, quando a gente vai para academia e a gente treina perna, nossa perna fica grande, né? Então o músculo, ele tem que trabalhar muito ali para se desenvolver, e o coração é um músculo. Então, quando a gente tem uma hipertensão não controlada, é como se aquele coração estivesse sendo sobrecarregado continuamente por dias e dias e por anos e anos. Então, chega um momento que o coração ele cresce. Então, ele pode hipertrofiar e dilatar, que é o que a gente chama ali da hipertrofia ali do ventrículo esquerdo, que já é um marcador aí de uma hipertensão de alguns anos, por exemplo. Então, um paciente que tem uma hipertrofia ventrículo esquerdo e às vezes descobriu agora a hipertensão, pode ser que ele já fosse hipertenso de antes e não estava medindo, né? Ou não tinha tido diagnóstico ainda. Então, a longo prazo pode gerar tudo isso, além de também inflamação renal, porque todo esse mecanismo que envolve a hipertensão, desse eixo neurohormonal, mexe com o relaxamento e a contração dos vasos renais também, das artérias renais. Então, isso a longo prazo também pode fazer o rim ter prejuízo na filtração, né, a longo prazo, quando não é cuidado. Doutora, a hipertensão realmente não dá sinais ou existem sinais que as pessoas ignoram? Olha, em teoria, a hipertensão é uma doença silenciosa. Em teoria e na prática, assim, o que é que a gente sabe hoje? A hipertensão é uma doença silenciosa, ou seja, a gente não percebe ali a doença se instalando. Porém, na prática, existem pacientes que quando essa pressão se eleva, sentem algum sintoma e no dia a dia a gente consegue ver isso no consultório. Só que não é que aquele sintoma está relacionado, por exemplo, para você ter a hipertensão, você tem que estar tendo algum sintoma. Geralmente são pacientes que já têm diagnóstico e suspenderam remédio por algum momento ou tiveram algum tipo de cessação ali do tratamento e eles começam a sentir alguns incômodos e quando vai ver essa pressão está voltando a desregular. Então acontece realmente alguns pacientes que sentem mais uma tensão, parece um cansaço um pouco desproporcional, uma sensação de peso na nuca, na cabeça, mas na maioria das vezes é o contrário. Então as pessoas têm que, também tem gente que vai verificar a pressão quando está sentindo alguma coisa. Principalmente sem diagnóstico. Então, é aquele pessoal que, eu tô com dor de cabeça agora, vem ver minha pressão. A própria dor de cabeça pode elevar a pressão, que é o que a gente chama de pseudocrise hipertensiva, que é quando a nossa pressão se eleva, secundário a outra causa. Então, por exemplo, se eu estou no estresse, eu tive uma discussão com alguém, não seria ideal que eu fosse verificar naquele momento, porque eu tive uma descarga de adrenalina ali e minha pressão pode estar mais alta. Então, a gente tem que individualizar caso a caso para conseguir identificar quando que, na verdade, é o sintoma que está causando uma pressão mais alta ou quando realmente aquele tipo de desconforto pode ser ligado a uma hipertensão não tratada. Então, assim, teoricamente não dá sintoma nenhum, mas na prática, no dia a dia, a gente vê alguns pacientes referindo algum tipo de desconforto, sim, quando está com a pressão descontrolada. Quais são os principais fatores de risco hoje para a hipertensão? A alimentação desbalanceada, hoje em dia a gente tem um grande consumo de ultraprocessados, de
alimentação, ultraprocessados, fast food, industrializados, alimentação com muito sódio, né, com muito sal, refrigerantes. Então, isso tudo aí aumenta, né, a questão de retenção de sódio, aumenta o risco de hipertensão. O tabagismo, que é o uso de cigarro, hoje também a gente tem que falar dos cigarros eletrônicos, que estão sendo algo muito consumido, principalmente por jovens, crianças e adolescentes. Então, em relação a essa questão do cigarro eletrônico, a gente colocou várias pessoas que não teriam risco de se tornarem tabagistas e hoje se tornaram tabagistas por conta do cigarro eletrônico, né? Às vezes, muitos deles nunca teriam fumado um cigarro convencional, por exemplo. Então, é um fator importante. O consumo de álcool, principalmente, né, em doses maiores que o recomendado. Esse nome recomendado está até caindo um pouco por terra. Até pouco tempo atrás, as diretrizes falavam de 1 dose para mulher, 2 doses para homem. Hoje não se recomenda nenhuma dose como segura, porque as respostas são individuais, mas no geral, assim, um etilismo de uma maneira mais recorrente, assim, ela tende a aumentar mais a pressão, além do estresse que a gente vive hoje em dia, mal noite de sono, né, o pessoal, próprio estresse do trabalho, a vida contemporânea, né, leva também a um estado ali de estresse crônico, insônia. Hoje em dia também está tendo muito uso de estimulantes, os energéticos, medicamentos para estudar, para ficar acordado, para ter desempenho, anabolizantes. Então, isso tudo é fator de risco cardiovascular, para a hipertensão também. Você falou aí do uso do vape, né, do cigarro eletrônico em pessoas jovens. As pessoas jovens também precisam se preocupar? Sim, com certeza, porque assim, o idoso, o adulto que infarta e que tem o AVC, ele está começando aquele processo na sua juventude. Então, a aterosclerose, que é o processo de formação de placa de gordura, a disfunção vascular, a inflamação sistêmica, tudo isso está sendo iniciado na sua juventude. Então, e esse processo desregulatório a longo prazo que vai dar as consequências lá na frente. Então, hoje, os fatores de risco estão sendo cada vez mais comuns na população, cada vez mais cedo. O próprio sedentarismo da vida moderna, né? Antigamente as pessoas faziam muito mais atividades ao ar livre, né? Até as crianças mesmo de brincadeira. Então hoje a gente tem crianças e jovens submetidas desde cedo ao computador, desde cedo ao celular. E isso leva a um sedentarismo já desde muito novo, além da questão da alimentação também, ultraprocessada desde novo. Então, tomando isso com a genética familiar, que principalmente aqueles jovens que têm histórico familiar, principalmente primeiro grau, pai, mãe, irmãos, que tem vários casos de hipertensão, casos de doenças isquêmicas, de AVC, de infarto na família, precisam se cuidar desde de jovem, porque às vezes tem uma carga genética também envolvida, e muitas vezes, mesmo a pessoa tendo um estilo de vida saudável, às vezes ainda pode ser que tenha algum risco cardiovascular por conta de genético. Então, tanto essa questão do estilo de vida atual, contemporâneo, né, nos jovens, como a questão genética é importante para os pacientes jovens. Como é feito o diagnóstico correto da hipertensão? Apenas clinicamente ou vocês se valem de exames, exames de imagem, enfim? A hipertensão, primeiro que a medida da pressão tem que ser feita de maneira adequada. Então, manguito tem que estar calibrado, a pessoa tem que ter esvaziado a bexiga, não pode ter fumado, feito atividade física logo antes, tem que ser sentado em um ambiente calmo. Então primeiro que já tem todo uma forma de aferir para a gente considerar aquela pressão realmente fidedigna. Além disso, assim, estipula-se que 2 medidas em consultório, né, que venham alteradas, já pode levar a um possível diagnóstico, porém, a gente tem os casos de hipertensão mascarada e hipertensão do jaleco branco, que são o quê? A hipertensão do jaleco branco é aquela pessoa que tem uma pressão mais alta no consultório e no seu dia a dia a pressão é normal. E nesses casos, não existe um risco cardiovascular aumentado, é como se fosse um risco de população geral. Mas existe a hipertensão mascarada, que é o contrário, que no consultório existe um mecanismo da pessoa estar relaxada no médico, é o contrário do jaleco branco. Aquela pressão pode estar normal e no dia a dia essa pessoa tem uma pressão elevada. E aí sim, aumenta o risco cardiovascular e muitas vezes passa desapercebido.
Então, o que a gente lança a mão também para nos ajudar no diagnóstico são de aparelhos de monitorização, chamado MAPA e MRPA. E o MAPA é aquele aparelho que fica 24 horas, então o paciente vai, coloca, dorme com o aparelho, ele mede ali de cerca de 10 em 10 minutos durante o dia, e à noite o intervalo é um pouco maior, né, para não incomodar. E o MRPA também é um aparelho que você mede algumas vezes durante o dia, de manhã, à tarde, mas não pega durante o sono, dormindo, né? Então, eles dois têm indicações um pouco diferentes. O MAPA, ele é muito bom para avaliar, às vezes, aquela hipertensão noturna, um paciente que está com suspeita de uma apneia do sono. Então, a gente precisa ter uma avaliação à noite. E aquele paciente tem pacientes que oscilam também ou fazem picos em horários específicos. Você quer entender o comportamento daquela pessoa nas 24 horas. E o MRPA, ele é mais cômodo, porque não tem essas medidas o dia inteiro e nem à noite. Então, para ajuste de tratamento, avaliar a resposta, e para aquele paciente que às vezes não consegue fazer o mapa 24 horas e precisa de mais avaliações, o MRPA ele entra também como uma alternativa. Então, a gente lança mão desses monitores e, além disso, tem alguns sinais indiretos que sugerem que a pessoa tem essa hipertensão, mas às vezes há mais tempo e não sabe. Por exemplo, como eu falei, a hipertrofia do ventrículo esquerdo. Então, a gente faz um ecocardiograma, que tem um coração já hipertrofiado, um eletro com sobrecarga, né, uma função renal, às vezes com uma creatinina um pouco elevada, desconsiderando que seja uma disfunção renal, né, uma causa renal primária. Levam alerta aí de que talvez essa hipertensão não seja tão recente assim também, né, e precisa de um tratamento mais intensivo, que é o que a gente chama de lesão de órgão-alvo. Já tem lesão ali nos órgãos-alvo que a pressão geralmente acomete. A medição isolada no consultório é suficiente? Hoje em dia se considera sempre que possível, se puder fazer o MAPA e o MRPA é o ideal. A gente sabe que principalmente num país como o Brasil, que a gente tem uma população que muitos precisam do serviço público e não tem condições, né, nem disponibilidade a gente tem de aparelho para fazer em todo mundo. Então, sim, dependendo do caso, o que a gente tem ali são as medidas de consultório. Mas seria interessante o próprio paciente, nesses casos, o médico orientar o paciente de fazer um AMPA, que é a automedida da pressão arterial, para a gente tirar esse viés do consultório, porque essa questão do consultório entra naquele, e se for jaleco branco, e se for mascarada? Então, seria interessante que esse paciente trouxesse uma tabelinha, alguma coisa com aferições em outros momentos. Então, lembrando que, claro, ele tem que estar com um aparelho validado, um aparelho calibrado, né? Que às vezes os pacientes também têm aparelhos muito antigos e não sabem, né, se está calibrado. Mas considerando que sejam medidas confiáveis, seria interessante ter essas outras medidas além do consultório para descartar esses dois quadros que pode estar envolvido. Você foi lá, fez um mapa, o MRPA, e descobriu que é uma pessoa hipertensa. Quais são as principais formas de tratamento hoje? A gente tem alguns graus de hipertensão. Então, a gente tem hipertensão estágio 1, estágio 2, estágio 3. Aquelas hipertensões com lesão de órgão-alvo, ou seja, você já tem uma retinopatia hipertensiva, você tem já uma alteração de função renal, você tem, que é perda de proteína na urina, por exemplo, você tem um coração já aumentado, esses pacientes indiscutivelmente precisam de medicamento. Então, hipertensões estágio 3, que a gente chama aquela pessoa que faz acima de 180, né, acima de 18 por 11, que são pressões muito altas ali, por risco realmente até de emergências hipertensivas. Então, a gente precisa controlar aquela pessoa ali. Existem pacientes que têm a hipertensão intermediária ali, ou hipertensão estágio menor. E a pressão oscila muito, então em alguns momentos a pessoa tem uma pressão adequada, em outros a pressão tem mais alta, mas a grande maioria das vezes precisa de medicamento. E os pacientes mais limítrofes, ou pacientes pré-hipertensos, que a gente diz ali na faixa de... Hoje, né, o pré-hipertensão entrou no 12 por 8, mas que ficam nessa faixa e tem fatores de risco, ou seja, o paciente tem 12, 13 por 8, né, 13 por 9 ali. Apesar que o 9 já entra como hipertensão diastólica, mas fica mantendo nessa faixa. Eles precisam da mudança de estilo de vida, todos precisam da mudança de estilo de vida, e se eles tiverem fatores de risco mais importantes, por exemplo, uma dislipidemia, que é o colesterol elevado, uma diabetes, tabagismo, o ideal é que todos eles tenham medicamento também. Então, assim, existem aqueles pacientes
jovens que estão em processo de início de hipertensão, vamos dizer assim, uma hipertensão incipiente ou uma discreta elevação, que nem às vezes está hipertenso realmente, né? Tem alguns momentos que vai ali uns 14, mais ou menos. E a pessoa vai ter uma mudança de estilo de vida tão grande, por exemplo, você é sedentário, come muita alimentação inadequada, tem o sobrepeso mais importante, tem gente que muda tanto esse estilo de vida que consegue entrar nos valores adequados, que é aquele paciente ali pré-hipertenso com baixo risco cardiovascular. Dependendo desses casos, a gente pode sim instituir mudança de estilo de vida mais bruscamente e reavaliar, né, em 3 meses, mais ou menos. Mas acima disso, assim, um valor de pressão um pouco maior, ou com outros riscos cardiovasculares, o indicativo é de tratamento medicamentoso direto, né, mesmo com a mudança de estilo de vida. Porque hoje a gente passou por muito tempo de inércia terapêutica, que era o médico, as próprias diretrizes, né, tinham muito isso de, vamos fazer mudança de estilo de vida, daqui a tanto tempo a gente reavalia, qualquer coisa entra com um medicamento, aí se não resolveu, reavalia. E hoje a gente vê que o tratamento mais intensivo, no início, tem mais benefício. Então, às vezes, vale mais a pena a gente ser mais intensivo no início e descalonar algo que precisar, do que o contrário, ficar indo de pouquinho em pouquinho, né, e a pessoa ir perdendo, né, função renal, função cardiológica nesse meio tempo, né? Você falou aí em mudança do estilo de vida. O que seria essa mudança? Primeiro que vamos colocar primeiro a mudança de estilo de vida, vamos colocar para aquela pessoa que já tem um estilo de vida muito ruim, né? Então, assim, para ser uma mudança é porque você tem que estar fazendo tudo errado. Então, assim, sair do sedentarismo, isso a gente coloca o quê? Pelo menos 150 minutos de atividade aeróbica moderada, pelo menos, né, por semana, e 75 ali, pelo menos, de atividade intensa. Então, seriam mais ou menos 3 vezes por semana ali 50 minutos de atividade, ou meia hora, 5 vezes por semana, de uma atividade moderada. Aeróbico, né? Então, às vezes as pessoas pensam, eu faço só musculação. Teoricamente, para esse conceito não entra. Claro que a gente sabe da importância da musculação, mas para esse conceito dos 150 minutos, na verdade, é de atividade aeróbica. Então, o ideal seria que a pessoa fizesse pelo menos essa quantidade, né, desse tipo de atividade. Redução do consumo de álcool, parar de fumar, se for o caso. Melhorar a higiene do sono, a saúde do sono. Então, aquelas pessoas, né, hoje em dia a gente tem muita questão da insônia, que a gente já comentou. Então, a saúde do sono é extremamente importante. A gente sabe que dormir ali 8, 9 horas por dia é benéfico, inclusive com redução de cargas pressóricas, né, e risco de hipertensão. Redução do sal na alimentação. E se alimentar, nas diretrizes a gente tem alguns tipos de dietas que são benéficas, dieta DASH, que tem fibras, leguminosas, né, dieta mediterrânea. Então, comida de verdade, né, comida de verdade, verduras, né, legumes. Então, tudo isso é a mudança de estilo de vida. Vamos considerar que a pessoa já faz tudo direitinho, se cuida e ainda assim é hipertenso. Aí, meu querido, infelizmente... Vai ter que ser no remédio. Aí vai ter que ser no medicamento mesmo. Doutora, por favor, explique para os nossos internautas, né, o que é a denervação renal. Ele é um procedimento minimamente invasivo, que é realizado via radiofrequência, né, ultrassom, na região dos nervos simpáticos ali do sistema renal, que... esses nervos simpáticos é o que leva à hiperatividade da adrenalina ali naquele sistema. Então, é uma forma de relaxar os vasos da região renal e é usado nos casos de hipertensão resistente. Durante muito tempo, o brasileiro aprendeu que 12 por 8 era o ideal. Quando eu media a minha pressão, achava que eu estava, né, ali sendo um exemplo. Mas hoje já se fala em níveis mais baixos e em uma abordagem mais preventiva com atenção a partir de 13 por 8. O que mudou nesse conceito e por que a gente precisa reaprender a olhar para a pressão arterial? Hoje a gente tem dados, né, já de literaturas internacionais que mostram que pressões a partir ali de 12 por 8 já tem mais risco cardiovascular a longo prazo do que menos, ou seja, o 11 por 7, por exemplo, né? Então, já era para hipertensão antes, na diretriz anterior, 130 por 80, e se reduziu em setembro do ano passado, na diretriz nova, para 120 por 80. Então, ela realmente deixou de ser aquela pressão ótima
e passou a ser um alerta. Não significa que precisa de medicamento, mas precisa realmente otimizar os outros fatores de risco e manter esse estilo de vida saudável que a gente conversou anteriormente em relação para evitar a progressão para a hipertensão, né, a longo prazo. Não significa que quem tem 12/8 vai se tornar hipertenso, significa que ele tem uma predisposição maior e um risco cardiovascular um pouco maior a longo prazo do que quem tem menos. Então, é um alerta, né? Ele mostra ali que, na verdade, não é tão ótima, que precisa tomar cuidado, precisa se cuidar com esses outros fatores que a gente conversou, de alimentação, atividade física, redução do estresse, sono, controle de colesterol, para que ele não piore seu risco cardiovascular a longo prazo. A luz acendeu no fim do túnel, né, doutora? Então, porque todo mundo ficou desesperado quando saiu. O meu sempre foi 12/8, precisa de remédio, mas é um alerta para se cuidar. Na verdade, assim, é uma forma do paciente entender que ele tem que fazer o que já é um indicado para todo mundo, né? Porque, na verdade, todo mundo precisa fazer a alimentação adequada, atividade física. Então, é uma forma de reforçar, né? Reduzir riscos cardiovasculares que hoje ainda são a doença que mais mata no mundo. É muita gente. O acesso ao diagnóstico e ao tratamento ainda é desigual no Brasil? Sim, infelizmente sim. Hoje a gente tem diversos tratamentos disponíveis pelo SUS e que ajudam muita gente na população. A gente sabe que o fato de terem diversos medicamentos com acesso gratuito na farmácia popular ajudam, mas a gente também sabe isso que a gente conversou da terapia em associação, né? As terapias duplas, terapia triplas, que são mais custosas, ela tem uma eficiência e uma adesão melhor do paciente, porque hoje, infelizmente, principalmente pacientes assim, com a classe econômica às vezes menos favorecida, também não fica mais difícil de fazer instituir as outras partes do tratamento, principalmente o não medicamentoso. Então, é muito difícil hoje para um paciente que não tem condição financeira de fazer uma atividade física de maneira mais adequada, de ter uma alimentação muitas vezes mais rica em fibras, nutrientes, com menos sódio, porque a gente sabe que são alimentos mais caros, na maioria das vezes. Então, somando isso tudo, acaba sendo um pouco mais difícil e muitas vezes essas pessoas têm a hipertensão mais resistente e aí precisa tomar mais medicamentos. E os que são disponíveis, né, que gratuitamente a gente sabe que são comprimidos únicos, não existem associações. Então, tem pacientes que usam 7 comprimidos, 6 comprimidos. Então, do ponto de vista de adesão, isso é muito ruim, leva muito a uma desistência do tratamento, vários abandonam por isso. Próprio esquecimento mesmo, confundir, né, as medicações. Então, principalmente aqueles com menor escolaridade também, que às vezes fica muito difícil de entender quais os medicamentos que precisam tomar. Além também de outros medicamentos, às vezes de outras comorbidades que a pessoa tem. Então, infelizmente, existe essa dificuldade de acesso, tanto do ponto de vista de tratamento medicamentoso, como não medicamentoso, e de exames também. Por exemplo, o MAPA, o MRPA, a gente não consegue fazer em todos os locais, né? E principalmente, assim, se a gente for pensar em áreas bem desassistidas no Brasil, tem paciente que nunca vai conseguir fazer um desse. Então, infelizmente, a gente sabe que é uma limitação, né? Mas MAPA existe, né, doutora? Existe. Existe MAPA, existe MRPA. O MRPA é mais difícil de encontrar em clínicas, assim. MAPA tem... No SUS, eu falo no SUS. O MAPA e o MRPA. Existe, só que não é em todo local que consegue. Então, a gente sabe que, às vezes, quando eles dão entrada ali no pedido, por exemplo, demora, às vezes, meses para vir. E você quer um mapa para você resolver uma posologia de um medicamento agora. Entendeu? Entendi. Agora eu digo assim, brevemente, né? Então, existem locais que tem, existem algumas clínicas populares, né, que tem também, mas também nem todo paciente às vezes consegue realizar. A questão é também a indisponibilidade de aparelhos para a quantidade de habitantes, né, de pessoas que precisam. Então, de qualquer forma, considerando também que nem todos os locais têm também, né? Alguns têm e mesmo assim às vezes não tem quantidade suficiente para dar conta de toda a demanda necessária ali. Sim. O SUS consegue garantir acompanhamento adequado? Sim, pelo SUS o paciente tanto tem acesso a especialistas quando encaminhados nos casos necessários e também nas próprias unidades básicas de saúde existem profissionais que eles estão ali devem, né, ter o acompanhamento de doenças crônicas, incluindo hipertensão, diabetes.
Então, alguns postos, né? Postos a gente chama assim popularmente, mas algumas UBSs, inclusive, têm programas ali o dia dos hipertensos, dias diabéticos, tem a questão das visitas domiciliares nos pacientes que não conseguem realizar. Então, assim, tem sim tanto hospitais terciários especializados, como clínicas credenciadas ao SUS, como as unidades de saúde, mas a gente sabe que territorialmente, num país enorme como o Brasil, né, e nem todas as áreas vão ter as mesmas condições e vão ter as mesmas realidades, né, uma das outras. Mas a gente sabe que existe sim e ajuda muitos pacientes hoje em dia. Uma pergunta que todo mundo quer saber. Uma pessoa hipertensa pode ter vida normal? Sim, e o objetivo nosso como cardiologista é que tenha, né? Então a gente quer que você tenha uma vida normal, vida prolongada, saudável. Então, assim, o paciente hipertenso, controlado, ele fazendo uso do medicamento de acordo com sua necessidade e fazendo um estilo de vida adequado, esse paciente vai se sentir super bem. O paciente vai viver bem, vai ter uma qualidade de vida semelhante a um paciente, a uma pessoa que não tem hipertensão. Então, a gente sabe que tudo depende do grau, né, e das outras comorbidades. Então, existem os graus de hipertensão, existe, né, se o paciente tem alguma outra doença cardiovascular ou não. Mas mesmo os pacientes que têm doença cardiovascular, quando são tratados no início e tratados dentro das metas que ele precisa atingir, as consequências e riscos de complicação e risco de levar a uma sequela ou alguma descompensação grave do seu quadro é muito, muito, muito menor. Então, a gente sabe hoje que a pessoa tratando no início, a pessoa se cuidando desde cedo, tanto do ponto de vista de prevenção, como do ponto de vista de tratamento precoce naqueles que já têm diagnóstico, a gente sabe que reduz muito a mortalidade e o risco de complicações a longo prazo. Quais são essas complicações, doutora, da hipertensão? O que é que ela pode desencadear? Acidente vascular cerebral, tanto o isquêmico pela questão vascular, né, de inflamação vascular que eu comentei mais cedo, como a hemorrágica, principalmente por pressões muito elevadas, disfunção renal a longo prazo, podendo levar até hemodiálise em casos mais graves, e insuficiência cardíaca, que é o coração, ele pode ficar fraco mesmo, né? Começa a contrair de uma maneira mais ineficiente. E o infarto também, que hoje em dia é uma emergência, assim, que infelizmente muitos pacientes teriam sido evitados, né, de ter esse tipo de complicação se tivesse cuidado antes do colesterol e da hipertensão. Então são das mais graves, assim, complicações. Tendo hipertensão, para sempre hipertensão, é assim? E aí tem que ter um controle contínuo ou existe a cura? Sim, é difícil falar sobre isso sem gerar certa polêmica. Sim, a hipertensão é uma doença crônica que tem um controle e não tem cura. Ponto. Porém, existem elevações pressóricas transitórias, que seria o quê? Por exemplo, o paciente está em uso de corticoide, estou dando um exemplo. Ou algum outro tipo de medicamento, às vezes um tratamento hormonal, um tratamento de esteroide, por exemplo, que naquele momento se torna hipertenso e com sua suspensão, muitas vezes pode ficar normotenso. Aquela pessoa sempre vai ter o risco, vai ter que sempre ficar acompanhando, mas muitas vezes a pessoa não retorna ao estado de hipertensão. Uma paciente com hipertensão gestacional, uma pré-eclâmpsia, 30% ali, mais de 30% pode ficar hipertensa ao longo da vida. Outras não vão ficar hipertensas. Então, assim, não gosto de dizer sempre, nem nunca, né? Existem situações, né? Então, pacientes pós-bariátrica, né? A gente vê hoje em dia com as canetas, muitos pacientes que talvez fossem pré-hipertensos ou hipertensões ali estágio 1, com a perda de peso também, podem virar valores normotensos, que precisa ficar em acompanhamento sempre, né? Porque hoje todo adulto, independentemente de diagnóstico ou não, precisa ter aferição de sua pressão arterial anual. Exame de sangue de rotina, aferição de pressão todo ano. Pelo menos uma vez. Isso. Muito pouco, né? Isso assim, a gente fala para a população geral, né? Uhum. Mas seria o ideal que pelo menos uma vez você fizesse um check-up ali, uma avaliação da pressão e exame de sangue. Então, significa que você não está isento do risco de voltar a ser hipertenso, né? Até porque você já foi uma vez. Mas existem essas condições de transitoriedade que a pessoa melhora, assim, dependendo.
Mas, em teoria, a doença mesmo, quando está instalada, a hipertensão, ela tem um controle, não tem uma cura mesmo. Entendi. Qual é o maior erro das pessoas em relação à pressão alta? O maior erro das pessoas em relação à pressão que eu vejo é tomar o medicamento só quando a pressão está alta. Isso acontece bastante. E assim, as pessoas têm que entender que o medicamento, ele tá ali, a pressão não é para ela chegar a ficar alta. Porque a hipertensão, ela não é só um número, ela é um risco cardiovascular. Então, assim, as pessoas se apegam muito a valores. Então, por exemplo, eu não tomei o meu medicamento hoje porque estava 12 por 7. Aí, depois de amanhã vai estar 16, aí eu tomo. Não é para chegar em 16. Então, as pessoas têm que entender isso, que todas as vezes que está nesses picos, vai e vem, então, principalmente a longo prazo, vai causando disfunção vascular, renal, cardiológica. Então, o objetivo do medicamento não é só reduzir um valor. Os medicamentos hoje que são instituídos, eles reduzem mortalidade. Então, a gente tem dados de que eles reduzem disfunção renal, eles reduzem infarto, eles reduzem AVC, eles reduzem insuficiência cardíaca. Então, quando a gente passa um medicamento, a gente está visando o longo prazo, não só aquele número ali que está baixando de 13 para 12, de 12 para 11. E sim, a redução de morbimortalidade a longo prazo. Estamos chegando ao finalzinho do nosso episódio sobre hipertensão aqui no Clique Saúde. Doutora Rayane, qual a mensagem a senhora deixa para quem nunca mede a pressão? O Ala, por exemplo. O Ala e todos os outros que não medem a pressão. Primeiro, meçam a pressão de vocês. Não tenham medo de diagnosticar uma hipertensão, porque hoje a prevenção reduz muito o risco de eventos, né, e de acontecer algum problema a longo prazo. E hoje, você descobrindo um quadro precocemente, seja hipertensão ou outra doença, leva a um tratamento precoce, eficaz, que reduz o risco também de acontecer problemas. Então, a maioria das vezes em que ocorre hipertensão, que ocorre AVC, que ocorre infarto e insuficiência cardíaca, foram pessoas que não foram tratadas. Então, muitas pessoas têm medo de diagnosticar. Se você diagnosticar, a hipertensão já está aí. Ela já está dentro do seu corpo. Então, você prefere cuidar dela, tratá-la para que ela não leve a complicações ou ir deixando a vida levar a sorte, né? Então, não tenham medo de verificar, não tenham medo do diagnóstico e caso vejam que está tendo aferição de pressão, procurar o médico, procurar cardiologista para começar o tratamento o mais cedo possível e também sempre manter um estilo de vida saudável, alimentação, atividade física, redução do estresse e melhora do sono. Aquele aparelhinho que a gente compra na farmácia serve para verificar a pressão em casa? O da farmácia a gente tem 2 aparelhos, que é o de punho e o de braço, né? Aquele de braço, o digital, ele é considerado o de melhor validação, assim, pela diretriz. Então, o digital de braço, que a gente coloca aqui, e aperta o botão. O do punho, ele não é totalmente fidedigno, por exemplo, ele não é considerado validado, mas não significa que não sirva para nada. Então, depende muito do paciente. Porque, assim, quando a gente valida, tem que ser válido para a população geral. Um paciente, por exemplo, idoso, que muitas vezes pode ter até disfunção vascular na vasculatura do braço, por exemplo, pode ter calcificações em artérias, né? Então, uma parte da artéria do vaso fica mais rígido, outra parte fica mais relaxado ou mais endurecido. Ou pessoas que têm o pulso, às vezes, mais fino, aquele radial aqui, o de punho, ele pode não ser tão fidedigno por conta dessas variáveis. Então, às vezes, pacientes ali que têm um pulso mais filiforme ou pacientes que podem ter alguma disfunção vascular ali no membro. Como o de braço, né, que a gente coloca no braço esquerdo, mais aqui em cima, ele fica mais próximo da circulação do coração e o vaso é mais calibroso, ele tem menos chance de erro, tá? Mas em muitos pacientes, significa que não funciona em ninguém. E muitos, principalmente naquelas pessoas que têm uma perfusão vascular totalmente preservada, né, uma boa calibração ali, pode vir muito semelhante ao valor real, né? Perfeito.
Pessoal, a hipertensão pode ser silenciosa, mas as consequências não são. Doutora Rayane Dantas, muito obrigada pelos esclarecimentos. E a você que nos acompanha, talvez esteja na hora de medir sua pressão. E mais do que isso, é aprender a olhar para ela. Informação que transforma, isso é Clique Saúde. Nós ficamos por aqui, espero que vocês gostem do episódio. Envie esse link para quem vocês acham que precisa saber mais sobre hipertensão. Se inscreve no nosso canal, que é o G-Clique TV, lá no YouTube. E lembrem de nos acompanharem aí nas redes sociais, o @cliquepb_ e Messia.dantas com 2 S. Messia.dantas com 2 S. Até a próxima!